Vamos fixar, então, as diferenças entre o ser apassivador e o ser indeterminador. Indeterminação do sujeito, índice, diferente de pronome apassivador. Sacou-se da arma num átimo. O que você percebeu aí? Você tem o verbo na terceira mais ser. Tá? Você tem aqui da arma. Esse da começa com a preposição. Isso aqui é um substantivo com a preposição antes. Então isso não pode ser sujeito. Né? Num átimo, isso é a ideia de tempo. Né? Não pode ser sujeito porque começa com a preposição. Eliminado também. Então o que aconteceu aqui? O sujeito não está escrito. Cadê o sujeito? Indeterminado. Né? Esse ser é indeterminado. Sacou-se a arma num átimo. Quando eu tenho aqui terceira pessoa mais ser, a arma pode ser sujeito? Pode, porque é substantivo, sem preposição, pode ser sujeito. A arma foi sacada. Então aqui você tem um sujeito paciente. O num átimo nem interessa analisar mais. Por quê? Porque você já achou o sujeito paciente. Tá? Então, esse ser aqui, né, é diferente do outro. Aqui você tem o ser, índice de determinação do sujeito. Aqui você tem o ser com o sujeito paciente. Então você tem o quê? Um pronome apassivador, ou partícula passivadora. No índice de determinação do sujeito, sem sujeito escrito na frase. Aqui você tem sujeito escrito na frase, olha. Né? Muito bem. Sujeito indeterminado e agente. Alguém sacou, né, da arma, é o agente. Aqui você tem sujeito expresso, paciente. A arma foi sacada. Sujeito expresso, paciente. Defina a função do ser. Apassivador ou indeterminador do sujeito. AP, ind. Procurava-se em vão naquele dia por auxílio. Em vão pode ser sujeito? Não, porque começa com preposição. Naquele dia pode ser sujeito? Não, porque começa com preposição. Por auxílio pode ser sujeito? Não, porque começa com preposição. Então, cadê o sujeito? Se não está escrito na frase, ele é um sujeito indeterminado e o ser é um índice de indeterminação do sujeito. Procurava-se ontem teimosamente uma saída. Ontem pode ser sujeito? Não, porque a ideia é de advérbio aqui, ele é um advérbio. Então não pode ser sujeito. Tá? Eu não preciso dar cola, não. Teimosamente pode ser sujeito? Não pode, porque teimosamente é advérbio também. Uma saída pode ser sujeito? Pode. Vamos ver se é. Uma saída era procurada. Certíssimo. Então, uma saída é o sujeito. Significa, esse ser é um pronome apassivador. Por que ele é passivador? Porque ele tem um sujeito paciente aqui. Uma saída era procurada. Né? Então, esse aqui é AP. Investiu-se em cultura o ano inteiro. Em cultura pode ser sujeito? Não pode, porque começa com preposição. O ano inteiro, embora não tenha preposição, é uma ideia de tempo, adjunta adverbial de tempo. Quando se investiu? O ano inteiro. Então isso aqui não pode ser sujeito, porque é uma adjunta adverbial de tempo. Né? A preposição está subentendida. No ano inteiro, entendeu? Pelo ano inteiro, etc. Né? Então o que aconteceu aqui? Esse ser, o que ele é? Índice de determinação do sujeito, porque não tem sujeito escrito na frase. Aqui você tem investiu-se muito dinheiro até o fim. Até o fim pode ser sujeito? Não, porque começa com preposição. Muito dinheiro pode ser sujeito? Pode, substantivo sem preposição. Né? Muito dinheiro foi investido. Então esse ser é um pronome apassivador e o sujeito é muito dinheiro, sujeito paciente.